Em toda loja você vai encontrar, além do melhor preço, produtos de qualidade, de marcas conceituadas, bem como variedades e opções. Ainda contamos com um completo açougue, padaria e entregas a domicílio. Sinta-se em casa. Super Moniari, tudo em família. Vem! Chegou a hora de você estudar em uma grande universidade e construir o seu futuro. Venha estudar na Unesc, com bolsas de até 100% de desconto na sua mensalidade. Aproveite a oportunidade e faça sua matrícula para já iniciar as suas aulas na graduação presencial da Unesc. Para mais informações, consulte o edital ou ligue 48 999 150 433. Unesc, a nossa universidade. O seu negócio não pode mais esperar. É hora de aproveitar a oportunidade e alavancar as suas vendas no digital. Nós, da Virtual Company, criamos estratégias focadas em resultados com mais de 15 anos de experiência no mercado e soluções que irão impulsionar as suas vendas no digital. Não espere mais nenhuma crise passar e conheça agora todas as possibilidades que a sua empresa pode ter na internet. Acesse nosso site virtualcompany.com.br e saiba mais.
Boa noite, pessoal. Boa noite. Peregrino na área, tudo certo com vocês? Estamos com o programa número 10, né, de superação com o Peregrino Guga Zanata. Tudo certo? Boa noite, então. Pois bem, Portal Nações, pertinho de você, na palma da sua mão. Curte o nosso canal, compartilhe, clique no sininho, receba as notificações de todas as nossas programações, ao vivo de segunda a sexta, das 19 horas em diante, certo? Siga nosso Instagram, o Instagram do nosso Portal Nações, para baixar o nosso aplicativo e até mesmo para saber várias situações das nossas programações em si. Beleza? Lá também indica e ensina tudo certinho de como tu deves trabalhar com o aplicativo. Como instalar, como ver todas as situações de música e tudo mais. Valeu? Então, superação com o Peregrino Guga Zanata, iniciamos. E dessa forma, eu indico para vocês, que vocês, aqueles que gostam de ver o resultado aí do Peregrino, curtem também e sigam o Peregrino no Instagram, @o_peregrino_SC, certo? Lá tem todas as informações também com relação a treinos, os stories e tudo mais referente ao nosso programa também, tá? Valeu, galera! Os apoiadores do nosso programa em si, estão conosco aí já desde o início. Dermatovita, a clínica que mudou a minha vida. Lá você sempre será bem atendido, a equipe lá é muito legal, eu tô sempre, toda semana eu tô lá com eles, com elas, Então assim, a parte de estética, a parte de emagrecimento, elas são top, tá? Farben Tintas, Farben, que produz as melhores tintas aí do mercado moveleiro, do mercado de automóveis, entre outras situações, ok? A Farben Tinta é bem conceituada no mercado, é da região e ela vende para todo mundo, toda a América Latina e tal. Beleza, galera? Outra situação é Limpa Telha Zanata. Você encontra o Limpa Telha Zanata em todas as melhores lojas de material de construção, ok? Bom, pessoal, hoje nós vamos falar de alimentos veganos, alimentos, ou então as pessoas veganas, as pessoas vegetarianas, e nós vamos conhecer uma profissional da área de nutrição que vai estar conosco falando sobre isso. Ela é a Mariana Vieira, formada em 2007 na primeira turma de nutrição da Unesc, e também fez pós-graduação em nutrição clínica, também na Unesc, além de muitos cursos referente à área do vegetarianismo e do veganismo, ok? Então, conosco, Mariana. Tudo bom, Mariana? Oi, tudo bem, Guga? Agradecer a participação, o convite para estar participando aqui com vocês hoje. Massa, massa, muito legal. Mariana, vamos dar início à nossa pauta mesmo, focado então, tá? Quanto tempo você é vegana? Então, eu deixei de comer carne, carne vermelha e carne de frango há 20 anos já, eu tinha 15 anos de idade quando eu parei. Porém, continuei consumindo peixe, frutos do mar até 5 anos atrás. Que daí, quando eu iniciei mesmo nos cursos de nutrição, voltada para nutrição vegetariana e vegana, foi que daí partiu, deu o start ali inicial de começar a reduzir os derivados de animais na minha vida. E sou vegana há 4 anos. A minha mãe já era vegetariana, então já tinha essa questão de consciência em casa. Para mim já foi bem mais tranquilo, Questão de consciência mesmo. Legal, legal. Bom, e assim, foi muito fácil de seguir essa linha em si, até por causa da sua mãe, ou teve algum motivo a mais, assim? O motivo principal que leva a pessoa ao veganismo é a causa animal, Não tem até algumas pessoas que vão pela questão de saúde, pela questão ambiental, mas assim, a causa animal é o que mais importa, o que mais interessa pro vegano, que já era, minha mãe já pensava assim, e consequentemente para mim acabou sendo muito fácil de assimilar essa ideia, porque eu concordava com ela, então fui no meu tempo, no meu processo. Legal. Para mim não foi difícil. Sim, beleza, beleza. Então, qual é a diferença entre o veganismo,
né? E o vegetariano? Isso, a gente tem algumas denominações diferentes, eu vou citar só as principais, né? Certo. O vegetariano é a pessoa que não come nenhum tipo de carne, né? E nem o peixe, porque às vezes a gente fala que é vegetariano, a pessoa fala, ai, mas nem peixe, peixe é carne, então não entra, tá? Certo. E, assim, o vegetariano estrito é aquele que não come, além das carnes, nenhum alimento de origem animal. Então, sai, né? Na verdade, sai os ovos, sai os leites, derivados, queijos, manteiga, enfim. O vegano, além de ele ser um vegetariano estrito, ele não usa nenhum produto de origem animal em relação a vestuário, por exemplo, não usa lã, não usa couro, não usa nenhum produto testado ou que tenha esse produto, algum ingrediente de origem animal, né? Então, isso tudo muito pesquisado antes de a gente comprar uma maquiagem, um shampoo, um sabonete. Além disso, a gente não participa de nenhum espetáculo que tenha envolvimento de sofrimento animal, né? Então, por exemplo, a gente não participa de circo, de zoológico, de aquário, rodeios, coisas do tipo, tá? Então, Certo. assim, a definição de veganismo, né, pela Vegan Society, é que é uma forma de viver que busca excluir, dentro do possível e do praticável, qualquer forma de crueldade animal. Então, seriam essas as denominações principais, tá? Uhum. Eu tive um amigo há muito tempo que ele era, além de ser vegano, ele era também straight, né? Que é algo até mais radical, né? Mas isso é para uma outra história, assim, né? Uma outra história. Tá? Só para citar, referente à amizade que eu tenho com relação a isso. Existe, então, uma maneira certa de fazer a transição para o veganismo? Então, não existe uma maneira única, correta e específica para todo mundo, né? Eu sempre digo que é importante cada um respeitar o seu processo, né? Tem gente que consegue parar de comer carnes, depois fica mais um tempo consumindo derivados e acaba sendo um pouco mais demorado, um pouco mais devagar. Mas eu também já atendi pessoas aqui que decidiram parar de comer carne em um final de semana, no outro final de semana estavam devorando livros e assuntos sobre isso e caindo de cabeça nos documentários que acabam sendo bastante fortes, né? E aí decidiram virar vegano. E aí, assim, não tem problema, não tem um certo e não tem um errado. A única questão que eu sempre bato na tecla é de que seja feita com acompanhamento de uma nutricionista que entenda desse assunto, né? Uhum. Porque, assim, isso vai trazer muito mais tranquilidade para o paciente em relação à alimentação, quais são as substituições que ele vai ter que fazer. Isso vai deixar ele muito mais tranquilo. Porque quando acaba fazendo assim por conta própria, isso vai gerar muitas dúvidas, muita angústia. Às vezes vem um comentário de uma pessoa que diz que, sim, tu é obrigado a comer carne, senão tu vai ficar doente. E muitas vezes acaba desmotivando essa pessoa, né? Correto. E às vezes até levando ela a desistir. Então, a minha orientação é que seja feito sempre com uma nutricionista que entenda de dieta vegetariana e vegana. Correto, correto. Bom, outra perguntinha em si é: existe alguma preocupação que devemos ter com relação às vitaminas e minerais que a gente vai estar ingerindo, né, com relação à alimentação vegana? Uhum. Não existe grandes preocupações. Existe uma vitamina, que é a vitamina B12, que a gente não encontra em nenhum alimento de origem vegetal. E aí, assim, o paciente vem aqui, a gente vai fazer os exames e vamos usar uma suplementação que seja adequada para ele, individualizada para ele, na necessidade que ele precisa, Correto. tá? É bem tranquilo, é uma suplementação barata e aí a gente usa uma dose de manutenção para ele estar sempre suplementando, tá? Gosto de fazer um adendo aqui sobre esse assunto de B12, que não é um problema exclusivo de vegetarianos e veganos, porque hoje em dia existem muitas pessoas, né, onívoros mesmo. Onívoros são as pessoas que comem todos os grupos alimentares, né, que comem carne em todos os grupos. Correto. Existem muitas pessoas que têm problemas digestivos, né? E a vitamina B12, ela depende de uma glicoproteína secretada no nosso estômago para que ela seja absorvida. Então, assim, se a pessoa tem gastrite, refluxo, problema de desbiose intestinal, muitas vezes ela vai estar consumindo essa vitamina B12 através de carnes e não vai estar conseguindo absorver. Então, por isso que é importante sempre, né, a cada 6 meses, uma vez no ano, estar realizando os exames para ver como é que está toda essa questão de vitaminas e minerais, mas isso não só para o vegetariano e vegano, para o paciente onívoro também, né? Aham. Não, interessante. Mas, desculpa. Não, sem problema. Mas mesmo fora isso, é uma alimentação extremamente rica em antioxidantes, em fibras, em minerais, em compostos fitoquímicos, né? Então, assim,
É uma alimentação extremamente rica, porque a gente tem muitos alimentos vegetais diferentes, sementes, oleaginosas. Então, desde que seja feita, bem executada, a dieta bem feita pelo nutricionista, bem executada pelo paciente, é muito, muito interessante, muito saudável. E hoje, na literatura científica, vem mostrando, através de artigos científicos, que uma alimentação à base de plantas, ela vem para trazer benefícios em relação a doenças cardiovasculares, prevenção de diabetes, prevenção de câncer, né, tratamento de hipertensão. Então, assim, com certeza, dá para ser muito saudável sendo vegano, tá? Aham. Não, legal, legal. Eu tenho algumas preocupações com relação a proteínas e tudo mais e tal, mas assim, algumas sementes eu já faço o uso delas, né? Até porque assim, eu posso estar comendo 5 sementinhas aí, 5 castanhas ou coisa e tal, por dia. E isso já abaixa um pouco aquela vontade de comer muito, né? Então, eu já venho numa situação de um regime, né, mais... claro, eu ainda não sou vegano, né? Mas eu tenho curiosidade com relação a isso, vegetariano e tudo mais, eu tenho curiosidade. E até foi um amigo que me indicou você para estarmos conversando, né? Que ele era, né, carnívoro e tudo mais, tal, e não, eu vou parar e, né, eu vou seguir agora minha vida em diante como vegano ou como vegetariano. Beleza. E aí ele está seguindo e está fazendo e tal. Legal, legal mesmo. Mas eu tenho algumas preocupações aí. Então, assim, ó, da onde obter as proteínas no reino vegetal? Uhum. Sim, esse é um mito que se difundiu muito fortemente de que as proteínas só existem nas carnes, né? Então, assim, o principal grupo, fonte de proteínas do reino vegetal, a gente começa a falar das leguminosas, né? O que são leguminosas? Feijão de todas as cores, o grão de bico, a lentilha, o tofu, a soja, soja em grão, proteína texturizada de soja, as ervilhas e também os suplementos de proteína em pó, né? Que existe o whey protein, que é do soro do leite, e existe as proteínas vegetais em pó, que são a base de arroz com ervilha, de amêndoas, de soja, de ervilha também, tá? E aí, além das leguminosas, a gente também tem as castanhas, que tu falou, que elas são fontes de gordura, mas elas também contêm proteína na sua composição, que são as castanhas do Pará, castanha de caju, as amêndoas, nozes, né? As nozes, que são inclusive boa fonte de ômega 3 no reino vegetal também. E aí a gente pode estar usando esses ingredientes para fazer pastinhas, enfim, uma delícia, né? Uhum. E a gente tem também em menor quantidade nas sementinhas, que tu também comentou, que daí a gente usa semente de chia, semente de linhaça, né? A linhaça triturada, ótimas fontes de ômega 3 também. A gente tem a semente de abóbora, semente de girassol, que eu adoro para fazer pastinhas, creminhos para estar passando no pão ou para estar usando na salada, tá? Então, esses são os principais grupos, né, de proteínas no reino vegetal. E aí, assim, né, para pacientes, por exemplo, que têm o objetivo de ganho de massa muscular, que eu atendo bastante aqui, praticante de atividade física, a gente pode estar usando esses suplementos proteicos em pó como forma de estar adicionando mais proteína na refeição, porque fica prático de atingir a quantidade de necessidade de proteína do dia usando esses suplementos de proteína em pó, né? Faz um shake, faz uma vitamina. Então, e as outras leguminosas espalhadas ao longo do dia, na forma de comida mesmo, ou na forma de panqueca, uma panqueca de grão de bico. Então, assim, dá para criar muita coisa. E pode ter certeza que não vai faltar proteína na dieta, tá? Porque existe muita proteína no reino vegetal. Legal, legal, legal. E assim, já que tu falou a respeito de pessoas que já fazem musculação, fazem alguma atividade física e tal, o vegano pode ter perda de massa muscular? Uhum. Então, assim, né? Qualquer pessoa pode ter perda de massa muscular desde que ela não dê o estímulo para o músculo crescer, né? O músculo só vai crescer com o estímulo de exercício físico de força, no caso, né? Porque só o exercício aeróbico também não vai ajudar muito. Então, a gente precisa praticar uma musculação, um crossfit, um funcional com peso e o exercício físico aliado com uma alimentação rica em proteínas e carboidratos, né? Porque os carboidratos são grupos alimentares extremamente importantes também quando a gente visa ganho de massa muscular. Com certeza, a gente vai tentar manter ou ganhar massa muscular para essa pessoa, né?
E assim, né, Guga, a partir dos 30, 35 anos, a gente começa um processo de perda de massa muscular um pouquinho mais significativo, um pouquinho por ano, desde que tu não se preocupe, né? Desde que tu não esteja fazendo atividade física, né? Por isso eu sou bem chata com os pacientes, eu pego no pé mesmo que tem que fazer exercício, porque senão tu vai ficando, né, com essa perda de massa muscular, não só o vegano, mas o paciente onívoro também. Então, a importância de praticar exercício físico para o resto da vida, aliado a um acompanhamento nutricional que vai conseguir fazer os ajustes de proteínas, de carboidratos para ti. Aham, não, legal. Pá. E o cálcio, com relação ao cálcio, não vai faltar com relação ao cálcio aí na alimentação vegana? Então, o cálcio também é um nutriente que as pessoas têm bastante dúvida, né? Então, assim, aonde que eu encontro cálcio no reino vegetal? Tem alguns grupos específicos. Nos vegetais folhosos escuros, então, por exemplo, a rúcula, a couve, o agrião, o brócolis, tá? São alimentos que têm bastante e tem cálcio na composição. E, além disso, Guga, eles têm uma boa biodisponibilidade. O que significa esse termo? Eles têm uma boa capacidade de serem absorvidos. O cálcio desses alimentos tem uma boa capacidade de serem absorvidos. Então, é bem interessante a gente estar usando esses alimentos, pelo menos no almoço e no jantar, está usando uma porção ali caprichada. Além dos vegetais verdes escuros, a gente também encontra cálcio no tofu, que é um preparado de soja, né? Como se fosse uma ricota de soja. Sim. Que é fonte de cálcio, que a gente consegue usar em infinitas receitas também. E a gente tem o cálcio nas sementes de gergelim, que a gente usa bastante, joga por cima da salada, dá para fazer uma bebida vegetal de gergelim, que eu já fiz uma vez, fica bem gostosa para fazer um shake e tal. A gente tem também a pastinha de gergelim, que é o tahine, o nome, e aí tu consegue encontrar em supermercado, casa de produto natural sempre tem. Ela tem a textura de uma pasta de amendoim, os pacientes gostam bastante, e aí tu já consegue uma quantidade de cálcio bem maior. E também a gente tem os leites vegetais, né? Que hoje todos os leites vegetais de mercado são suplementados com cálcio, exatamente pensando nesse público. Então, assim, em um volume pequeno, né? Um copo de 250, 300 ml, a gente já consegue ali umas 300, 400 miligramas de cálcio. Sendo que a recomendação que a gente precisa estar ingerindo é de 1.000 miligramas, um indivíduo normal, saudável, tá? Certo. Então, assim, coisas de um nutricionista jogar na dieta, no plano alimentar dele, dar uma calculada para a gente conseguir atingir isso. Aham, não, muito interessante mesmo. E para as pessoas que já pararam de comer carne, mas ainda sente vontade, desejo, né, do sabor da carne, alguma recomendação ou dica específica? Eu sempre digo, né, que o vegano, o vegetariano tem que gostar de cozinhar, tem que se interessar de ir para a cozinha, preparar seus alimentos, porque é uma culinária extremamente rica, fascinante, porque tu consegue, tipo, com um alimento tu consegue preparar 10 receitas diferentes, né? Eu sempre cito o exemplo do grão de bico, que tu consegue fazer o hummus, né, que é aquela pastinha bastante conhecida na culinária árabe. Tu consegue fazer um estrogonofe, um empadão, uma panqueca. O tofu, tu consegue fazer queijo, tu consegue fazer ele mexido, assadinho. Então, assim, primeiro de tudo, se interessar pela cozinha, né? Porque hoje tem um monte de site, de blog, de receita vegana. No meu Instagram tem muita receita. Toda semana eu tento postar uma receita lá. E nos stories também tem bastante conteúdo. Então, assim, tem bastante opção. E, assim, hoje a gente também tem no supermercado, né? Tem muitas opções de carnes vegetais, né? Então, tem carne vegetal no formato de hambúrguer, tem a linguiça, tem coisas que imitam bem a textura de frango, atum, eu vi esses dias no mercado. E assim, que eu acho válido para as pessoas que acabaram de parar de comer carne, mas ainda sentem um pouquinho do sabor, uma falta do sabor de repente, né? Que é normal no começo. E até, assim, momentos de socialização, quando vai um churrasco na casa de uma pessoa, pode estar levando também para estar fazendo essa socialização, é interessante. Lembrando que esses alimentos industrializados jamais devem ser a base da alimentação, né, da pessoa, porque eles contêm bastante açúcar, bastante gordura na composição, muitos aditivos, como qualquer alimento industrializado, né? Então, a base sempre deve ser comida de verdade, mas para momentos esporádicos também eu não vejo problema nenhum em estar consumindo. Mas a minha orientação é que sempre preparar seus próprios alimentos, que dá para fazer muita coisa gostosa aí. E junto com o plano alimentar do meu paciente, eu sempre mando ali várias receitas para eles conseguirem se
se entreterem ali com as receitinhas. Logo após da gente começar a conversar, para ter o convite de você vir aqui, eu já estava seguindo você no Instagram e olha, as fotos das comidas lá, nossa, só pela foto já dá vontade de comer. Parece assim algo extremamente delicioso. E tu dizendo isso daí, já passa aquela confiança de, não, realmente é delicioso. É um negócio que é bem interessante mesmo. Eu indico vocês, a nutricionista Mariana vai passar depois o Instagram dela, vai mostrar. Então fiquem conosco ainda para a gente ter mais um papo legal. Vamos dar mais uma sequência aqui. Né? Antes de mais nada, só vamos ver se tem algum comentáriozinho. Temos algum comentáriozinho? É possível a gente colocar? Ai, não dá. Pode ser? Pode ser? Vamos fazer? Mari, só vamos tirar um pouquinho você da frente do telão para mim ler os comentários e já voltamos, tá? Beleza. Tá, beleza. Bom, antes dele colocar aqui, nós vamos já manter um papo aqui então. Pois bem, com relação a essas alimentações que tu falou ali, as folhas e tal, com relação às proteínas e cálcios e tudo mais, eu já utilizo o brócolis. Já utilizo bastante o brócolis, adoro o brócolis. Nessa minha reeducação alimentar, eu não chamo nem de dieta, porque eu já passei por várias situações assim de dietas e tudo mais e nunca deu certo. E essa reeducação alimentar minha, eu já estou há 1 ano já nessa reeducação e eu estou gostando, estou praticando realmente, né, o menu que eu recebi e misturam certas coisas, tal, mas às vezes assim falha um pouquinho da criatividade com relação à comida, né? E eu vi no teu Instagram que tem muita situação interessante e que logo mais a gente vai mostrar isso daí, né? E a gente vai... Vocês que estão nos vendo aqui vão curtir muito. Eu confesso que vocês vão curtir muito. Bom, vamos ver aqui rapidamente os comentários, né? Vamos ver aqui. Marianela, minha colega de trabalho, professora, legal, obrigado. Amanda Salles, a priminha Salles aí, legal. A Jéssica, maravilha. A Jéssica, eu acho que é uma cliente sua, né? Uma paciente, né? Show de bola. Ela falou que ia me ver. Legal, legal. Natália, obrigado por estarem com a gente. Sabrina de Farias, parabéns, Guga, sempre com temas interessantes. Obrigado, Sabrina, obrigado. Valeu mesmo. A Patrícia, a Paty, minha esposa. Você tem bastante cálcio, marido. Você come quase isso tudo. Beleza, é verdade. Com relação à reeducação alimentar, aí eu acabei comendo bastante. Luiz Gustavo, meu filhão, show de bola. Tá curtindo também, e ele é modelo, então às vezes ele tem que se alimentar de uma forma que não vai prejudicar o rosto, tal, com relação às espinhas e tal. E ele tá curtindo, legal. A Jéssica Goulart falou do tofu, legal. Obrigado, pessoal. Muito obrigado por estarem com a gente. Vamos voltar aqui com a nossa nutricionista vegana, Mariana Vieira. Então, vamos voltar para a pauta aqui. Diferença entre vegano junk food, será que eu pronunciei correto? E do vegano plant-based. Fale um pouquinho. Então, o vegano junk food é aquele vegano que vive à base das carnes processadas lá que a gente estava falando, vive à base de salsicha vegana industrializada, come batata frita para tudo quanto é lugar que vai, né? Então, assim, é aquela pessoa que talvez não esteja tão preocupada com a sua saúde, né? Se preocupa com os animais, mas não se preocupa tanto com a sua saúde, vive à base de comida pronta, às vezes de salgadinho, de chocolate vegano, porque hoje a gente tem bastante produtos industrializados veganos. Eu não acho ruim isso, mas a gente tem que ter moderação no consumo, né? E aí é essa pessoa que vive à base de industrializados mesmo, tá? E o vegano plant-based, né, que é o que eu prego aqui no Instagram, que é que a gente se alimente de alimentos inteiros, que venham íntegros, direto. Eu sempre falo que é o alimento que vem direto da terra, pronto pra gente, ou que sejam minimamente processados, né? Então, tudo isso que a gente falou, as leguminosas, os feijões, os cereais integrais, as batatas, as sementes oleaginosas, né?
tudo, ou os alimentos minimamente processados, né? O que é isso? Uma farinha de grão de bico, que foi só o grão de bico triturado, uma farinha de aveia, que é só uma aveia triturada, uma farinha de amêndoas, que é só a farinha de amêndoa triturada. Então, seria isso. O vegano plant-based é essa pessoa que quer se alimentar sempre com a alimentação mais limpa possível e o mínimo processado possível, né? Ou nada processado, no caso, tá? Que é o ideal, né? Que é o que não é... que é muito mais saudável, tá? O mínimo processado ali poderia ser também o aipim descascado? Sim, o aipim descascado, ele nem é minimamente processado, ele já veio pronto direto pra gente, né? A gente só vai tirar a casca mesmo para comer. Não, eu resido num sítio, então de vez em quando eu vou lá, né, dou uma colhida numa fruta, né, eu pego ali uma salada e tal, e o aipim, né, claro, a gente remove da terra, limpa bem, depois remove a casca e daí é só show, né, só beleza. Maravilhoso, Legal, um alimento maravilhoso, é um carboidrato maravilhoso, rico em fibra, uma delícia, né? Dá para fazer diversas receitas, super rico em nutrientes também, maravilhoso. É verdade. Bom, agora então, será que tu consegue botar para nós a tela, o seu Instagram? Vamos ver se a gente consegue fazer isso. Vamos fazer com que o pessoal que está nos assistindo agora vá agora presenciar as delícias que tem no Instagram da nutricionista Mariana Vieira. Tá? Vamos ver aqui. Vamos lá. Eu deixo a tela nessa posição ou eu viro? Vira para deixar bem grandão, assim, bem grandão. Assim? Ainda não virou. Ainda não virou. Ainda agora. Será que a gente consegue fazer um zoom? Vocês estão vendo meu Instagram já? Sim, já estamos vendo o seu Instagram. E as fotinhos. Opa, saiu. Ele não tá virando, na verdade. Bom, tudo bem. Vamos fazer assim, então. Vamos clicar em algumas fotos aí e demonstrar algumas situações, né? Beleza. Pode escolher. Tinha separado algumas aqui, né? Então, por exemplo, aqui, ó, esse pastel é um pastel sem glúten, feito com farinha de arroz, né? E o recheio dele, que é interessante, que é com proteína de soja, que a proteína de soja, ela lembra bastante a textura da carne moída, sendo quando ela é bem temperadinha. Então, para as pessoas que têm ainda um pouquinho de saudade de comer carne moída, isso aqui funciona muito, porque a gente consegue usar essa proteína de soja como recheio de lasanha, recheio de pastel, dá para fazer empadinha, empadão, recheio de panqueca, então é muito versátil, tá? Esse aqui eu gosto bastante. Esse bolinho aqui, que foi feito de bolinho de batata, que tipo, lembra bem um quibezinho, com a crosta de linhaça, que é uma ótima fonte de ômega 3 no reino vegetal, né? Então tem o videozinho dele abrindo aqui, que ficou bem gostoso. Deixa eu ver o que mais que eu separei aqui para mostrar. Aí tem vários bolinhos, né? Esse bolinho aqui feito com farinha de amêndoa, uma coberturinha de coco, é um bolinho fit mesmo, low carb, para quem gosta de fazer as estratégias low carb, tá? Essa quiche que fica muito gostosa, né? Com a farinha de grão de bico, eu fiz um recheio de molho de castanha, recheio com legumes, fica uma delícia. Esse aqui é um prato mesmo para fazer quando vai receber visita, que dá para dar aquela arrasada, né? Uma panqueca, né, feita com farinha de grão de bico e farinha de aveia, que essas duas farinhas juntas, elas dão uma boa composição de aminoácidos e proteínas. Então, é bem interessante para a galera aí que gosta de fazer atividade física, tá? Legal. Aqui tem um videozinho, que eu não sei se dá para ver, né? Sim. Estamos vendo. Esse pãozinho aqui é sucesso, tá? As pacientes gostam muito porque é um pãozinho de amêndoas, é um pãozinho low carb, e aí dá para fazer sanduíche, dá para fazer tudo, fica bem interessante. E aí, assim, um pratão bem bonito, né, com a lentilha aqui, bem colorido. Aí tem o brócolis, tem o molhinho de castanha por cima, cheio de sementinhas. E é assim que é a vida do vegano. Legal. Essas sementes ali, o que era? Era broto de feijão? Aqui é uma lentilha germinada. Lentilha, olha. Germinada, porque daí a gente vai deixando de molho e ela passa por esse processo de germinação que aumenta muito deixa ela muito mais fácil de ser digerida e fica com muitos nutrientes. Então é bem interessante usar, a gente consegue usar na alimentação mais crua, é bem legal, fica crocante.
Ah, muito legal. Muito legal mesmo. Interessante. E aí tem bastante receita de bolo, né? Bolos gosto bastante de fazer. Aí, hoje em dia também, ó, aqui tem uma panquequinha de grão de bico, Massa. tá? Que eu gosto bastante. Meu café da manhã geralmente é isso, panqueca de grão de bico, porque daí eu já consigo ali bastante proteína na composição. E além das receitas, tem bastante conteúdo técnico aqui, né? Tem toda a questão dos destaques, então para quem for me seguir, tem bastante conteúdo de nutrição, não só de veganismo, né? Eu atendo bastante o nicho de emagrecimento também, de praticante de atividade física. Então tem bastante conteúdo por aqui. Beleza, Mari. Retorna então aí para nossa tela, por favor. Tá, deixa eu ver aqui como é que eu faço. Voltei? Ainda não. Agora sim, beleza. Isso, Tá. beleza. Então, seria interessante agora tu passar o teu contato, né? Vende o teu peixe aí. Então, eu atendo de forma presencial e online, né? Atendo o meu consultório aqui próximo ao Hospital São João Batista, consultório mesmo. Sim. Eu atendo também numa clínica de estética, na clínica Espaço Mano Barato, aqui no Rio Correia. O meu telefone para contato, né, é o 48 99923 8785, mas quem me chamar pelo direct ali, eu já consigo passar as informações sobre consulta. Correto. Tá? E também eu não atendo somente pacientes vegetarianos veganos, né? 70% certo. De vegetarianos veganos, 30% para parte de onívoros e emagrecimento bastante, tá? Nutrição legal. Voltada para estética mesmo. Então, o Instagram da Mariana é como mesmo? Arroba Mariana Vegan Nutri. Ok. Gravaram, pessoal? Mariana Vegan Nutri. Beleza? Isso. Então, isso daí vai ser fácil de vocês entrarem em contato. O Instagram tá bem prático para a gente entrar em contato com as outras pessoas. E isso daí você vai encontrar a nutricionista que hoje esteve conosco, que foi um prazer tê-la conosco hoje. E já estamos chegando no finalzinho. Tá faltando pouquinho para a gente terminar. Então, desde já, eu agradeço, Mariana, por estar aqui com a gente. Infelizmente, não pôde estar aqui presente, mas virtualmente, show de bola. Matasse um monte de dúvidas minhas. Creio que os nossos espectadores também gostaram. Agradeço muito por estar aqui, por ter essa oportunidade e esse tempo tirado aí para estar com a gente. Deixo um grande abraço aí. Quer deixar mais um recadinho? Não, só agradecer a participação. Foi um prazer estar aqui contigo também. E marcamos outras vezes. Beleza. Muito obrigado. Bom, pessoal, tivemos, então, uma aula com relação à alimentação vegana. E é muito importante. Muita gente já faz isso daí para a vida. Eu percebo que assim, quando eu me alimento no almoço com carne e logo depois eu vou correr, porque eu corro 5 km todo dia, eu me sinto um pouco pesado na corrida. Mas quando eu me alimento normalmente aí brócolis, ervilha, coisas mais veganas no caso, mas eu não sou vegano, né? Mas mesmo assim, coisas mais leves, a minha corrida voa. Eu me sinto bem melhor para correr. E aí o pace acaba diminuindo, eu faço um 6,50. Claro, eu ainda estou gordinho, né? Eu não faço 4, né, de pace, mas eu faço um 6,50, um 6,40 e assim eu vou melhorando. Então, para aqueles que querem passar a sua vida com relação a essa alimentação, entre em contato com a nossa nutricionista Mariana Vegan Nutri, no @Mariana Vegan Nutri, e aí você vai ter uma melhor explicação, um atendimento que hoje foi show de bola, com certeza com vocês todos aí que estiverem com vontade de fazer essa mudança de vida, para um estilo muito mais saudável, legal, fiquem à vontade, tá bom? Bom, pessoal, antes da gente realmente terminar o nosso programa e eu dar aquele tchau gostoso, eu vou passar uma certa situaçãozinha com relação à gincana, que é a 35ª
Gincana. Mariana, um grande abraço, valeu. Obrigada. Até mais. Até mais, brigadão. Obrigada, tchau. A gincana do Sedup Abílio Paulo é a 35ª gincana do Sedup Abílio Paulo, certo? Amanhã, peço a todos os pais que têm alunos, que têm seus filhos estudando conosco, principalmente os da informática, para comparecerem, que vai ter 2 palestras, uma na parte da manhã, às 9 horas da manhã. Então, o pai que tem a possibilidade de ir, compareça. Ajude seu filho nessa gincana, porque você indo lá, a gente vai ter uma pontuação necessária, ok? Na parte da tarde, às 2 horas, uma outra palestra que, se possível, comparecer. Não é necessário, o pai que apareceu de manhã, não é necessário ir à tarde, tá? Deixe para outros pais, mas fiquem à vontade, tá? É legal que vocês compareçam e sempre é bom estar a par da educação de seus filhos, ok? Agradeço muito por todos os pais aí que estão sempre junto com seus filhos na educação, tá? Vale a pena mesmo. Além dessa situação toda, agradeço o pessoal de alimentos, que é da Atômica, a nossa arquirrival aí, a Atômica, a Papaléguas, a Atômica, Twister, a Uniconte e a Mestres, Todas essas equipes fazem parte da gincana do Sedup Abílio Paulo, a 35ª gincana. Então, assim, o pessoal hoje de alimentos eu convidei especialmente, por quê? Porque era referente à alimentação saudável. E eles trabalham com isso, eles fazem a parte técnica de alimentos, eles conhecem toda a parte aí de instrumentação, limpeza dos alimentos, como tratar os alimentos, como produzir alimentos, ou comidas diferenciadas com os alimentos que eles têm. Então, creio que isso foi bem legal. Tá? Pessoal, então, doravante, vou dar um tchauzinho para vocês, um bom final de semana, agradeço a Dermatovita, Farben Tintas, Limpa Ateliê Zanata. Valeu, pessoal, um grande abraço. Tchau, tchau. Olá, vizinho e vizinha. Prontos para economizar? Então o endereço certo para suas compras é aqui no Super Moniari. Em toda loja você vai encontrar, além do melhor preço, produtos de qualidade, de marcas conceituadas, bem como variedades e opções. Ainda contamos com um completo açougue, padaria e entregas a domicílio. Sinta-se em casa. Super Moniari. Tudo em família. Vem! Chegou a hora de você estudar em uma grande universidade e construir o seu futuro. Venha estudar na Unesc, com bolsas de até 100% de desconto na sua mensalidade. Aproveite a oportunidade e faça sua matrícula para já iniciar as suas aulas na graduação presencial da Unesc. Para mais informações, consulte o edital ou ligue 48 999 150 433. Unesc, a nossa universidade. O seu negócio não pode mais esperar. É hora de aproveitar a oportunidade e alavancar as suas vendas no digital. Nós, da Virtual Company, criamos estratégias focadas em resultados com mais de 15 anos de experiência no mercado e soluções que irão impulsionar as suas vendas no digital. Não espere mais nenhuma crise passar e conheça agora todas as possibilidades que a sua empresa pode ter na internet. Acesse nosso site virtualcompany.com.br e saiba mais.